A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos, amém, queridas. Olha, eu confesso que eu estava lá na minha casa pensando hoje, no culto de manhã, pensando que ia ter só eu, os pastores e a equipe de louvor. Sério, eu estava pensando nisso. Obrigado por você estar aqui. Porque a gente ia compartilhar de todo jeito, mas é muito melhor ter alguém ouvindo, né? Quero falar aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Nós somos uma comunidade que o centro é Jesus Cristo. Vivemos em função da vida de Deus e temos muitas boas novas para compartilhar com você. Se você é a primeira vez que vem, por favor, continue. Pode ter certeza, sua vida vai ser abençoada, vai ser mudada, vai ser transformada. Amém? Sejam muito bem-vindos. Se olhar para o lado e ver alguém assim que você nunca viu, fala, seja bem-vindo, dá faz aí um vínculo, uma conexão. Hoje, comemorado, nem sei se foi nesse dia mesmo, porque esse dia muda, né? Eu não posso falar que Jesus realmente ressuscitou um dia como esse, porque abriu, mas às vezes é em março, às vezes é... Então, bom, mas não importa. O que importa é que ele ressuscitou. Agora a questão é o seguinte: eu e você precisamos entender o que isso significa e o que isso tem a ver com a minha e a sua vida. Porque senão a ressurreição para nós vai ser só um ovo de Páscoa. Um dia que eu fui lá, gastei um dinheiro danado comprando um ovo de Páscoa. E você lembra disso? Não. A ressurreição é algo que muda a sua existência, a sua eternidade. Eu quero compartilhar um pouco. Você vai ouvir o que eu sempre estou falando, porque isso para mim é muito importante. Então, relatar para chegar na ressurreição, entender o que é a ressurreição, nós precisamos entender algumas outras coisas antes. E em relação com o pastor Isaías, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu estava falando do segundo dia da conferência. Então, primeiro, a nossa conferência, ainda que ele tenha falado, eu quero discordar dele um pouco, que um dia para os adultos, depois para os jovens. Não, nós temos 2 dias de conferência. 2 dias. Eu espero que você sempre esteja nos 2 dias. Agora, no segundo dia tem uma ênfase mais para jovens. Mas eu te pergunto, o que são 100 anos para quem vai viver toda a eternidade? Eu acho que quem vai viver toda a eternidade 100 anos, ele é um bebê ainda. Então, se alguém aqui tem mais de 100 anos? Então, se você está abaixo de 100 anos, vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você é jovem, você é muito jovem. Esse negócio de idade, de perspectiva. Esses dias, eu não sei onde estava falando, alguém estava conversando comigo, falou, não, pastor, aquele senhor é um senhorzinho, eu tenho 60 anos. Eu falei, nossa, o que eu sou? Eu tenho 63. Mas eu não me incomodo com isso, não. Não olho para aqui, para agora, eu olho para a eternidade. Eu falo, não tem fim a minha vida. Mas vamos falar sobre isso. Então veja, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que Jesus foi crucificado desde a fundação do mundo. Há 2000 anos atrás, irmãos, se materializou aqui para mim e para você, no tempo do aqui e do agora, algo que já tinha sido definido por Deus desde a fundação do mundo. Isso é o que a palavra de Deus diz. Agora a grande questão é por que Jesus já foi crucificado desde a fundação do mundo? Você sabe, esse tempo, Cronos, meu e seu aqui, esse tempo que a gente conta em dias, em semanas, em meses, em anos, isso não tem nada a ver com o tempo divino. Em primeiro lugar, Deus não está sujeito ao tempo, porque se é eterno, o tempo perde o sentido. Mas Deus tem a hora, o tempo dele, que a palavra de Deus chama de kairos. É o tempo de Deus, é o tempo que Deus faz as coisas. Então, nós precisamos entrar nesse tempo divino. Muitos ficam frustrados, às vezes, na vida cristã, porque estão trabalhando tão somente em termos do tempo cronológico. Mas acontece que Deus não trabalha no tempo cronológico, Deus trabalha no tempo eterno, no tempo kairos. Não é o cronos, é o kairos. E nós precisamos entender isso. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios. Efésios. Eu vou ler alguns versículos. Mas eu queria que você hoje, em nome de Jesus, lesse esse primeiro capítulo inteiro, várias vezes. Porque vai ficar muito mais claro, porque eu não tenho condições de ministrar sobre todo o primeiro capítulo. Mas é muito importante para que eu e você possamos entender a obra do Calvário
E entendendo a obra do Calvário, nós vamos entender a importância da ressurreição. Mas deixa eu ler aqui, pelo menos alguns versículos aqui. Então aqui, em Efésios capítulo 1, a partir do verso aqui, 4, diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Beneplácito significa prazer, de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deixa eu te contar algumas coisas aqui, que eu sempre insisto nisso, que eu considero isso muito importante. O que eu vou falar hoje é muito importante para a sua vida e para o seu desfrute de reino de Deus. Muda completamente sua perspectiva e a forma como você vê a vida e, consequentemente, isso vai abençoar você. Então, houve um dia que Deus resolveu criar o mundo. E quando eu estou falando do mundo, estou falando desse sistema aí maligno do mudar o mundo, a existência, o cosmos. Deus resolveu. Mas antes desse mundo, Deus já tinha definido, porque Deus não é conduzido pelo tempo cronos. Então Deus já tinha pensado em você, escolhido você e dado um propósito para a sua vida. Antes que houvesse mundo, isso para Deus já tinha acontecido. Isso a palavra de Deus chama de propósito eterno de Deus. Eu e você viemos à existência. Para quê? Você não é fruto do acaso. Pode qualquer pessoa falar isso para você, você pode até acreditar, mas não é o que a palavra de Deus diz. Eu prefiro crer no que Deus diz, porque Paulo diz que as obras de Deus mostram a realidade de Deus. E quando eu olho para esse cosmos, não adianta algum cientista vir falar alguma coisa, porque eu fico pensando, não tem cabimento alguém olhar para tudo isso criado e achar que não existe Deus. Eu fico pensando que eu estou com o microfone aqui na mão. Se eu falar para você que esse microfone é fruto do acaso, você vai rir na minha cara. Você vai falar, o pastor está maluco, ele é ruim da cabeça. É impossível um microfone aparecer como fruto do acaso. Ninguém acredita que isso aqui é fruto do acaso. Mas muitos acreditam que ele, um ser humano, é fruto do acaso. Um ser humano é infinitamente mais complexo do que um microfone. Eu não creio que o microfone é fruto do acaso, mas creio que eu sou fruto do acaso. Não sou. Eu sou uma criação divina. Deus me criou. E Deus me criou. Deus é um Deus de propósito. Deus não faz nada por fazer. Tudo da parte de Deus tem um porquê, tem uma razão, tem um fim. E eu e você nascemos com um fim. E aqui o escritor de Efésios, Paulo, está explicando isso. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou. Esse predestinar significa o propósito eterno de Deus, que é o quê? Ser como Ele é. Você nasceu para ser como Deus é. Na verdade, você sabe, já falei isso, nós vimos nos 21 dias de jejum. Então, nós nascemos para sermos a noiva do Cordeiro. É para isso. Eu vim à existência para isso. Eu não vim à existência para me casar, não vim à existência para ter filhos, não vim à existência para ter uma vida profissional, não vim à existência para comprar um carro, para comprar uma casa, ter uma empresa, não vim à existência para eu comer, para eu passear, para eu tirar férias, não. Isso tudo são consequências do objetivo, do final da existência que Deus definiu para a minha vida. E qual é? Casar com Jesus Cristo. Nós nascemos para casar com Jesus. Nós somos a noiva do Cordeiro. E por que nós vamos casar com Ele? Para reinar eternamente com Ele. É para isso. Nascemos para isso. Quem perder isso de vista, ele vai se envolver com coisas que ele não deveria. Vai se distrair com coisas que não poderia e vai acabar tendo dificuldades aqui, nesse propósito. Então Deus tem um propósito eterno. E aí, aconteceu algo. Para que eu e você, alguém aqui gostaria de casar com uma pessoa que não quisesse casar com você? Você se disporia a casar com alguém que te rejeita, que não quer de forma alguma, mas você tem como obrigá-la a casar com você? Você casaria com essa pessoa? Não, eu não casaria de forma alguma. Isso seria um inferno aqui na terra, tanto para você quanto para mim. Deus também não quer casar com alguém que não queira viver com Ele. Por isso Deus te deu algo quando te criou, chamado livre-arbítrio.
Deus não te obriga a ir para os céus. Você escolhe, você quer. Então, quer ser noiva do Cordeiro? Quer casar com Jesus? Não, não quero. Ok, então viva a sua vida. Deus deu livre-arbítrio. Muitas pessoas sempre perguntam, por que é que Deus colocou lá no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não era para a gente comer. Por que Deus colocou aquilo ali? Isso aí só deu dor de cabeça para nós. Será que Deus não sabia que nós iríamos fazer isso em Adão? A raça humana não ia comer? Sim, é lógico que Deus sabia. Agora, mas Deus me deu um livre-arbítrio e deu para você. Por que então que Deus nos deu livre-arbítrio? É simples. Porque eu nasci para ser como o Senhor. E Deus tem livre-arbítrio. Para ser como Ele, eu também preciso ter livre-arbítrio. Mas Deus sabia, eu vou criar a noiva, vou dar livre-arbítrio e ela vai usar mal o livre-arbítrio. Então você cria filhos. Eu tenho 2 filhos. Nós somos casados, eu tenho 7 netos. E eles já estão na fase dos 40 anos. Agora, eu não criei meus 2 filhos para ficar dentro da minha casa. Eu criei para que eles formem família. Então, eles precisavam estudar, sair da minha casa. Então, dentro da minha casa é um lugar protegido. Qualquer casa de qualquer pai, os filhos estão protegidos dentro da casa. Mas acontece que eles precisam ter uma vida. Eles precisam sair, eles precisam confrontar e ser assediados pelo mal para eles aprenderem a escolher. Porque se eles ficam só dentro da minha casa, eu cuidando deles, eu decidindo por eles, eles nunca vão ser adultos como eu. Eles vão ser eternas crianças. Então Deus criou você e eu e deu livre-arbítrio, sabendo que esse livre-arbítrio, então eu sei, quando meus filhos saem de casa, eu ficava orando para Deus, guarda, Deus protege, tem misericórdia, porque toma a decisão errada. Quando eles saem, quando tiveram idade para sair, eu sempre falava para eles, tenha juízo, menino. Ter juízo, ou seja, faça boas escolhas, toma cuidado com o que você vai fazer. Às vezes eu ficava apreensivo. Então, esse mês eu estou meio apreensivo com meu filho mais velho, porque há 3 semanas atrás ele foi sequestrado. Então, e aí, graças a Deus, terminou quase 100%. Tirando os tapas que ele levou, mas ótimo, tá lá, vivo. Então, agora ele mora em São Carlos, aí está passando uns dias aqui. Aí ele sai, eu falo, que hora que você vai voltar? Fica apreensivo, né? Por quê? O mundo aí, meu Deus do céu, não é uma coisa boa. Se alguém falar que esse mundo é bom, é porque não conhece o céu. O dia que conhecer o céu, vai falar, isso não presta. Então, veja, você fica apreensivo, mas eu não posso pegar meu filho agora, enfiar ele dentro de casa, e agora você não sai mais. Não tem jeito, isso faz parte da vida. Deus sabia, eu vou dar o livre-arbítrio para o ser humano, e ele vai usar mal. Mas se eu não der o livre-arbítrio, ele nunca vai ser como eu. Nós temos um casamento pela frente. E ele precisa decidir, escolher, desejar, abraçar isso. Aí ele precisa de livre-arbítrio. Mas Deus sabia, a hora que eu der livre-arbítrio, ele vai escolher coisas erradas. E aí, Deus já sabedor disso, já conversou com Jesus, e aí a obra do Calvário nasceu ali. Por quê? Deus sabia, eu vou fazer o homem. Então, vamos aqui imaginar alguma coisa, só para efeito didático, irmão, por favor. Deus conversando com Jesus. Ó, Jesus, você é meu filho, você é solteiro, eu quero arrumar um casamento para você. Vou criar uma noiva como você, para ser como você, para passar toda a eternidade com você. Ok? Ok. Então tá bom, mas tem uma coisa, a hora que eu criar essa noiva, eu tenho que dar livre-arbítrio para ela. E aí, a hora que eu der livre-arbítrio, ela pode fazer escolhas ruins. Mas não tem jeito de se tornar como nós se não tiver livre-arbítrio. Então pôs lá no Éden e aí colocou o quê? Um limite. Falou, não coma dessa árvore. Por quê? Aquele conhecimento do bem e do mal, sem o conhecimento da vida, iria fazer mal para o homem. Então Deus pôs e avisou. É como eu falo para o meu filho, olha, você vai sair, tem juízo. Toma cuidado com o que você vai escolher. Não faz escolhas ruins para a sua vida. Eu falava isso para eles, adolescentes, jovens, quando estava saindo. Mas eu sabia, pode ser que ele faça alguma escolha ruim. E fizeram mesmo, teve que aprender, teve que crescer, teve que amadurecer, teve que arrepender, teve que assumir consequências do que faz e tudo. A mesma coisa Deus fez comigo e com você. Põe lá e fala, você não pode comer disso. Se você comer disso, te faz mal. O resto você pode. Mas o homem, tendo livre-arbítrio, foi lá e comeu. Deus já sabia. E aí Deus criou o quê? Um plano para restaurar essa noiva. Por quê? Se comesse, morreria, o que de fato aconteceu. Morreu fisicamente? Não, morreu. O espírito que estava dentro do homem morreu naquele dia. Então, ou seja, agora não tem espírito. Deus é espírito, o espírito morreu, como que vai ter casamento?
Aí Deus preparou a obra do Calvário para restaurar o ser humano depois que ele pecasse. Antes de pecar, Deus já sabia. Deus já sabia, mas não tem como. Vou ter que dar a opção dele escolher, ele vai escolher errado, e aí eu vou ter que fazer algo para restaurá-lo. Essa foi a conversa de Deus com Jesus. E quem é que teria que fazer esse algo? O Jesus. E o que é que ele tinha que fazer? Ficou a conta. Porque Deus é justo, o reino de Deus é justiça também. Deus disse, se comer, morre. Como o homem comeu, agora tem que morrer. Então a dívida que o homem assumiu diante de Deus, pecou diante de Deus. Então a obra do Calvário, lá em Apocalipse fala que Jesus foi crucificado desde a fundação do mundo por causa disso. Porque Deus já sabia, já conversou com Jesus, já acertou ali as coisas, e Jesus falou, eu me disponho. Não tem nenhum problema, eu não quero que a minha noiva morra eternamente. Eu quero me casar, e eu amo, então não tem problema. Eu morro na cruz do Calvário para quê? Para dar uma oportunidade para a noiva que se casar comigo. Porque senão vai morrer eternamente. Então a obra do Calvário já foi decidida, já foi realizada, porque ela não está no Cronos, desde a fundação do mundo. Por quê? Por causa disso que eu estou te falando aqui. Estou explicando o versículo, estou te explicando o que aconteceu. Isso é muito importante eu e você entendermos isso. Porque se nós entendermos isso, vai ficando mais claro, mais fácil, você entender sua vida, seu propósito de vida e a obra do Calvário. E por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Você chega para alguém e fala assim, Jesus te ama, ele morreu na cruz por você. Aí o cara fica olhando para você pensando assim, por quê? Assim, o que eu fiz para ele morrer por mim? Por que eu tinha que morrer na cruz? Tem que explicar. Porque a hora que você explica, ele entende. A hora que ele entende, agora ele pode fazer uma escolha. Porque como que eu faço escolha sem entender? Eu preciso explicar. Isso está escrito na palavra de Deus. Então veja, aí o homem pecou. O que aconteceu com o pecado? Ou como consequência do pecado? O pecado trouxe para a vida do ser humano algo que não fazia parte da vida do ser humano, que é a morte. Deus criou você e eu para viver com ele. Deus não morre, Deus é eterno. Então eu e você nascemos para sermos eternos. Mas o que Deus tinha falado? Você não pode comer dessa árvore porque ela mata. Se você comer, você morre. Deus está aqui protegendo o ser humano para que o propósito eterno dele se cumpra na vida do ser humano. Mas o homem comeu. E agora? Morreu. Porque Deus não mentiu. Deus falou a verdade. O homem pensou que Deus tinha mentido porque o diabo falou para ele, Deus está mentindo. Pode comer que não vai ter mal. Não tem. Tanto é que comeu e morreu. Bom, agora está morto. Então o pecado, a primeira coisa que ele faz na sua vida e na minha vida, mata. Traz morte. Tira a vida. Mas não é só isso. O pecado também cria uma coisa assim, muito ruim na sua vida e na minha, que é consciência de pecado. O que é consciência de pecado? Chama-se acusação. Você passa a viver a partir daí com medo de Deus, que foi o caso. Qual foi a primeira coisa que aconteceu na vida de Adão e Eva em relação a Deus? Ficaram com medo, porque Deus falou, vai morrer se comer. Eu imagino que na cabeça deles, eles pensavam que Deus iria matá-los, então agora está com medo de Deus. E a partir daí, todo ser humano nasce com medo de Deus. Ninguém nasce olhando para Deus e fala, glória a Deus. Não, nasce com medo de Deus. Porque tem aqui dentro uma consciência de pecado. Eu fiz algo errado e Deus está lá sentado no seu alto sublime trono com um chicote na mão e ele vai dar na minha cabeça. E aí como você vive? Fazendo coisas que você mesmo nem queria. Que qualquer pessoa com mínimo de idade já, ele sabe que ele faz coisas que às vezes ele não queria fazer. Por quê? Tem uma natureza dentro dele empurrando para aquilo. Tem algo dentro dele, ele não tem que fazer força, um ser humano normal como nasce, ele não tem que fazer força para pecar, porque está dentro dele. Então primeiro incluiu morte, onde não era para ter morte, era para ter vida, mas o pecado trouxe morte. Depois trouxe o que? Essa consciência de pecado, essa condenação. Infelizmente muitos dentro da igreja vivem assim. Ele fez alguma coisa e falou, estou enrolado. Agora, se eu não jejuar, se eu não orar, se eu não fizer isso, se eu não der meu carro de oferta, se eu não fizer, eu estou perdido, porque eu fiz algo horrível. Consciência de pecado, acusação, passou a caminhar. E a terceira consequência é o quê? Separou de Deus. Porque Deus é vida, agora o homem é morte.
Não tem jeito de ter comunhão. E mais, o homem foi contra aquilo que Deus diz. Pior do que isso. Qual foi a pior coisa que aconteceu? É que o homem pensou o mal de Deus. Quando o diabo falou para Eva, falou assim, olha, Deus está mentindo. Estava falando contra o caráter de Deus. E Eva acreditou. Deus criou Eva, Deus criou Adão, Deus colocou no jardim, jardim de prazer, Deus liberou, Deus vinha todos os dias para conversar com ele, aquela comunhão. Sabe aquela pessoa que não tem a mínima, assim, a mínima razão de duvidar de você? Você já fez tudo. Pois é, foi o que aconteceu lá no Éden. O homem duvidou de Deus, mais do que duvidou, chamou Deus de mentiroso. Então, como que Deus agora relaciona com alguém que pensa que ele é mentiroso? Como que essa pessoa rejeitou o propósito de Deus para viver eternamente com ele e preferiu andar com o diabo? Então, houve uma separação. Por quê? Por conta do pecado. Então, essa é a situação do homem, foi do pecado. Deus já sabia disso? Deus já sabia disso. Deus já tinha conversado com Jesus? Já tinha conversado com Jesus. A obra do Calvário já tinha sido definida? Já tinha sido definida. Mas essas foram as consequências. Então o pecado separou o homem de Deus, o pecado trouxe morte para a vida do homem que não fazia parte do projeto de Deus. O pecado traz uma consciência de uma condenação constante que o ser humano tem lá dentro. Se der oportunidade, ela manifesta. Bom, aí entra o quê? Entra a obra do Calvário. Já tinha sido conversado, já tinha sido acertado com Jesus. E aí começa. E a obra do Calvário, deixa eu te explicar isso é muito importante, estou só explicando, até chegar na ressurreição. A obra do Calvário tem duas partes. Duas partes. A primeira dela é que Jesus morreu. Agora, Jesus é Deus, subsistindo em forma de Deus. Deus. Mas aí, ele tinha que morrer. Deus não morre, Deus é imortal. Para Jesus morrer, porque olha o que acontece. A justiça divina tinha que ser... Veja, foi uma afronta imensa o que o ser humano fez. Precisava resolver isso. Essa separação de Deus precisava ser resolvida. E como que é? O que é que estava impedindo? Era o pecado. Então tinha que ter algo que resolvesse a situação. E como se resolve a situação? Cumprindo aquilo que Deus disse. Obrigado pelo copo. Eu mesmo tinha pedido para não pôr o copo, mas amém. Não, mas pode deixar aí agora, já trouxe. Eu sei que é falta de educação, mas eu prefiro tomar aqui no bico. É mais fácil aqui, ó. Aqui eu pego aqui rápido, me molha. Aqui não, cabe na minha boca. Aí eu pedi, falei, não precisa pôr o copo, mas eu não sabia. Mas amém, foi bom que eu tomei água. Onde eu estava? Bom, vamos lá. Então tem duas partes. Então Jesus, qual era a consequência? O que Deus falou? Comeu ou morreu? Uma morreu. Como que é que paga uma dívida dessa com Deus? Porque o homem agora tem um problema com Deus. O homem agora tem uma dificuldade com Deus. Como que resolve esse problema? Cumprindo o que Deus falou. Morrendo. Mas veja bem, morrer quem fez o problema é o normal. Então se você... vai lá, compra, sei lá, uma geladeira, você tem que pagar por ela. Você compra a geladeira, não é para eu pagar, é para você pagar. Você que está usando a geladeira, você que comprou, então você paga a conta. Então o homem comeu, ele morre. Mas acontece que Deus ama tanto o homem, não quer ele na morte. Mas alguém tem que morrer. E aí, Jesus já sabia disso. Então Jesus, o que ele faz? Se esvazia das suas prerrogativas divinas, se tornou homem. E como homem, ele viveu aqui 33 anos. Por que ele viveu 33 anos para depois ser crucificado? Porque ele precisava viver aqui sem pecar. Ele precisava ser tentado pelo diabo em todas as coisas e não pecar. Por que Jesus precisava viver aqui sem pecar? Porque aí, se ele morresse no meu lugar, ele estava pagando a minha dívida. Mas se ele pecasse, ele mesmo devia morrer. Mas como ele não pecou, e se ele morrer, então ele está pagando no meu lugar a minha dívida. Era para eu morrer, mas ele morreu. Então a dívida está paga, porque o pecado gera morte. Então Jesus experimentou a morte. Deus experimentou a morte por você e por mim. Ele pagou a sua conta. Qual conta? Essa conta.
essa conta de pecado. Então, quando Jesus se tornou homem, viveu 33 anos nessa terra, nunca pecou, ele era a vítima perfeita para poder pagar a conta. E aí ele morreu. Quando ele morreu, então a conta está paga. Agora, não tem como o ser humano morrer, porque alguém já morreu no lugar dele. E mais, o inocente morreu, então era para pagar a conta, tinha que ser inocente, era o caso de Jesus, pagou. Agora veja bem, se a obra do Calvário fosse só a morte de Jesus Cristo, significa que eu e você poderíamos viver aqui na terra, desfrutando de todas as coisas boas daqui, como Deus fala, o melhor dessa terra. Se Jesus só morresse, então Jesus morrendo pagou a dívida. Então o que ele fez? Abriu a porta para Deus. E abriu a porta, abriu a porta para eu e você entrarmos e termos acesso a Deus, porque agora não tem dívida. Porque quando você acredita que Jesus morreu, ele pagou a sua conta, e você acredita que Deus te ama, porque ele mandou o próprio filho dele para pagar a sua conta, então isso significa que agora você acredita em Deus. Você não está mais chamando ele de mentiroso. Você agora quer um relacionamento com ele. Então, se Jesus tivesse morrido e ficado lá na morte, o que ia ter acontecido? Jesus foi para a morte para que eu e você tenhamos vida aqui. E aí eu posso ter relacionamento com Deus, eu posso ser abençoado por Deus, mas se Jesus tivesse morrido, eu depois iria morrer do mesmo jeito e ia viver lá com ele, lá na morte. Então veja, isso chama-se ditosa velhice. Quando você vê no Velho Testamento falando que alguém morreu em ditosa velhice, significa que ele teve uma vida de bênção, significa que ele viveu muito, significa que ele desfrutou do melhor de Deus nessa terra. Muitos estão vivendo isso. A única coisa que eles enxergam da vida, dessa nova vida que Deus deu, da obra do Calvário, é essa parte, que Jesus morreu por ele, que Jesus pagou a dívida. Ele agora quer relacionamento com Deus para viver aqui, para desfrutar aqui. Por quê? Ele não consegue enxergar a eternidade, ele só enxerga o hoje. E ele quer ser abençoado no hoje. Ele quer viver muito, com muita saúde, ter todos os bens que ele, tudo aquilo que ele precisa aqui, e ainda sobrando coisas. Ele quer viver assim. Essa visão, ela é muito parcial. Ela está errada? Não, mas ela não é toda a verdade. Ela é só um lado da moeda, tem outro. Então, se Jesus morresse e não ressuscitasse, significa então que ele pagou a dívida, resolveu com Deus, eu ia viver a minha vida aqui em paz, tranquilo, numa boa. Mas acontece que a palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou. Aleluia. Essa ressurreição é a outra parte da obra do Calvário. Porque é o seguinte, para que valesse a morte de Jesus, que eu deveria morrer, porque eu pequei diante de Deus, você fala, eu não pequei, foi Adão. É o seguinte, quando Adão pecou, mudou a natureza dele. Mudou. E a natureza de Adão agora passou, vamos chamar assim, se lá no Éden tinha pés de tudo quanto é coisa, de árvores frutíferas, então Adão passou a ser um pé de pecadeiro. Não tem jeito, vai dar pecado. Pé de abacate dá abacate. Pé de laranja dá laranja. E pé de humano dá pecado. É um pé de pecadeiro. Mudou a natureza. Como eu e você somos descendentes dele, nós carregamos essa natureza de pecado. Isso sem Deus. Tá, é ali. Então, essa era a vida dele. Mas essa natureza então produzia pecado, mas Jesus morreu, matou essa natureza. Então você agora não ia pecar mais, mas ia viver assim. Mas aí o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Essa é a segunda parte da obra do Calvário, em nome de Jesus, entenda isso. Entenda isso, porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, aqui e eternamente. Quando Jesus ressuscitou, então veja, para que a morte dele valesse para mim também, Deus me incluiu você em Cristo. Isso chama-se fé. Eu creio que Jesus morreu por mim. Pronto, então eu estou incluído nele. Aí a morte dele vale para mim também. É por fé. Eu não preciso... Vem cá, Mazei, me ajuda aqui. Então aqui naturalmente é o seguinte, eu estou conectado a ele, então pronto, aqui eu estou seguro nele. Isso aqui é naturalmente.
Mas no mundo espiritual, o que me conecta não é isso aqui, o natural aqui, eu estou grudado dele. Chama-se fé. Se eu tenho fé, eu estou conectado da mesma forma que estou aqui naturalmente. O que me conecta a Jesus é a minha fé nele. Porque você não viu Jesus, você não está pegando em Jesus, você está abraçado em Jesus, naturalmente falando. Mas quando você tem fé, é isso aqui, ó. É quando você grudaço no sujeito assim, está colado. Isso é fé. Estou colado em Jesus, estou grudado nele, estou conectado. Aí ele morre, eu morro junto, porque não tem jeito, nós viramos um só. Isso chama-se fé. Obrigado, Marcelo. Pergunta para você, irmão, você tem fé em Jesus? Quer dizer, você está conectado. Aí morreu. Mas já que está conectado, Deus ressuscitou Jesus. E se ressuscitou, então eu que ia morrer, agora eu tenho vida. O que aconteceu? Jesus foi ressuscitado. Foi. E aí o que aconteceu com essa nova vida? Ele agora ressuscitou, sentou à direita de Deus e agora lidera todo o reino de Deus. E se eu creio que ele morreu pelos meus pecados, então eu também creio que ele ressuscitou, assim como eu morri com ele, então agora eu estou ressurreto com ele novamente. Então é para eu viver na morte? Não. Então o que é a ressurreição? A ressurreição é quando a eternidade volta para a sua vida. Não tinha eternidade. A morte resolveu meu problema com Deus, mas a ressurreição colocou a eternidade. Eu agora, minha vida não é 100 anos, 120 anos, minha vida agora é eterna. Por quê? Assim como eu estava com ele na morte, eu estou com ele na ressurreição. E Jesus não morre mais. Morreu, mas não agora. Agora ele ressuscitou, vive eternamente e reina eternamente. E eu estou com ele. Então essa vida agora de Jesus é a vida que Deus tem para mim. Não é mais a vida aqui, nesse tempo presente. Eu preciso incluir a eternidade na minha vida e eu olhar para a eternidade, porque isso vai fazer toda a diferença. Se eu não consigo enxergar a eternidade, então meus olhos vão ficar só aqui no agora. Vou te falar uma coisa. Tem muito crente, tem muita gente que crê em Jesus, que só vive do aqui e do agora, porque ele não consegue olhar a eternidade. Você fala para ele, tem eternidade. Fala, eu sei. Sabe, mas não sabe. Porque sabe, mas não pratica. Sabe, mas não está abraçado nela. Sabe, mas ela não é uma realidade do dia a dia. Ele está vendo, e as únicas coisas que ele vê, que ele quer, que ele deseja, são coisas do aqui e do agora. Significa, então, que ele não enxerga a eternidade. Tem a eternidade, mas não enxerga, mas não vê. A ressurreição incluiu a eternidade na sua vida. E aí mudou. Então veja, é a vida sem incluir a eternidade, sem incluir a ressurreição na minha vida. É como se a pessoa estivesse vivendo só da morte de Jesus. Não tem mais condenação, ele está vivendo alegre, feliz, desfrutando e conquistando coisas aqui, mas é a única coisa que ele está buscando. Você fala para ele, nós temos uma conferência. Ah, não, eu já venho aqui no domingo, tá bom. Não, eu já vou na célula, eu sou até dizimista nessa igreja, você quer mais o quê? 2 dias? Num lugar desconfortável, numa cadeira horrível, aquele montoeiro de gente pisando no meu carro, longe, não tem nem eu estou vendo direito a pessoa, um som que está doendo meu ouvido. Eu vou lá para quê? Ele não consegue enxergar a eternidade. Ele está pensando no conforto dele. Está pensando agora, no aqui e no agora. Lá não é confortável, então por que eu vou estar lá? É só no aqui e no agora. Você fala para a pessoa, não, você é um crente, você vai reinar por toda a eternidade. Ok, então lidera o assunto. Que é isso? Que peso é esse? Que absurdo é esse? Que pressão é essa? Pô, mas você vai aprender a reinar onde? Você vai reinar toda a eternidade? Não, mas e aí você não consegue liderar uma célula? Não, no teu tempo. Ué, mas você vai, isso é a sua vida. É a sua vida eterna. Ah, eu sabia. Eu cheguei nessa igreja, era uma bênção. Agora começaram as pressões e as perseguições. Agora eu trabalho o dia inteiro, sou casado em estudo, vocês ainda vêm com a célula para eu liderar. Que é isso? Que absurdo. Para com isso. Me deixe em paz. Eu vou procurar um lugar que ninguém pega no meu pé. Mas eu estou tentando. Isso é a mesma coisa que você falar para o seu filho.
Você matricula ele na escola, ele acorda, não quero ir para a escola não. O que você fala? Você vai, menino. Aqui não tem essa opção não. Você vai. Por quê? Porque ele precisa estudar. Nós ainda estamos aqui precisando desse conhecimento, ainda que seja um absurdo, mas nós precisamos dele aqui. Você sabe que o seu filho precisa estudar para ele ter uma vida melhor aqui. E você precisa liderar para você ter uma vida melhor lá. Mas se a eternidade lá não faz parte da sua vida, você nem olha para isso. Você fala para o menino, eu já falei isso para os irmãos, tem algumas experiências que eu tive com meus filhos, com os irmãos, dentro das igrejas, que marcaram a minha vida, e eu sempre conto elas, são as mesmas, né? Fazer o quê? Não, porque eu não posso falar das experiências hoje, porque tem irmãos que não gostam. Nossa, o pastor falou lá, contou negócio, pelo amor de Deus, faltou falar meu nome. Aí eu tenho que falar coisas para trás, bem para trás. Né? E daqueles que não vão brigar comigo. Meus filhos não brigam comigo. Eu me lembro quando eles ainda eram solteiros, eles sentavam assim à frente. Depois de um tempo, não, pai, eu vou sentar lá na frente. Não, você fala demais da gente, pelo amor de Deus, conta tudo. Aí eu fico com vergonha, eu vou ficar lá atrás para ver se você não me vê. Porque eles falam assim, o senhor me vê, aí o senhor lembra, né? Eu vou ficar lá atrás que o senhor não vai lembrar, o senhor vai falar outra coisa. Então meus filhos eram pequenos, estudavam, eram bons alunos. Mas foi a época que começou o tal dos videogames. Tem muitos anos isso. E aí, queremos videogame. Falei, não, vou comprar esse negócio. Não, isso vai acabar atrapalhando a vida de vocês na escola. Vai não, vai. Mas insistir, meus amigos têm, meus colegas têm, não sei mais o que, os primos têm. Falei, Jesus amado, que pressão. Mas tá bom, vou comprar, vamos fazer uma condição. Qual? Eles faziam parte do grupo dos 90. Né? Só tirava de 9 para cima lá na escola. Vocês têm que continuar no clube dos 90. Tá bom. Eu comprei. Falei, se sair do clube dos 90, eu quebro essa porcaria. Desculpa, esse videogame. Não, eu não posso falar que é uma porcaria, porque tem homem adulto que vive no videogame. Então, eu vou ofender o sujeito. Mas aí, olha aqui pra mim. Não. Ixi, não tem ninguém aqui assim, não. Isso é só lá fora. Estou falando de coisa do mundo, não estou falando dentro da igreja. Isso não acontece dentro da igreja, principalmente o homem de Deus, eu, hein? Então aí falei, tá, passou 2 meses, 3 meses, pega os boletins, saiu do clube dos 90. E aí, falei, me dá esse videogame aí. Ah, por quê? Ué, porque vocês saíram do clube dos 90, não era o nosso acerto? Não é por causa do videogame. Eu falei, mas é lógico que é. E aí o meu filho mais velho falou para mim assim, o senhor vai tirar mesmo? Eu vou. O senhor acabou com a minha vida. Ele tinha uns 10 anos de idade. O senhor acabou com a minha vida. Eu falei, eu acabei com sua vida? Eu falei, mas me explica aí essa lógica aí da sua cabeça, que eu acabei com sua vida tirando o videogame. Porque é o seguinte, o senhor joga videogame? Eu falei, não. Eu já sou adulto, isso aí é coisa de menino. Ok, menino, brincar com isso, tudo bem, mas eu sou adulto. Isso aí já... Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu gostava das coisas de menino, sentia como menino. Mas quando virei adulto, deixei as coisas de menino. Paulo falou isso. Falei, eu já não sou menino, isso aí é para menino. Pois é, esse é o tempo de menino da gente, porque nós vamos ficar adultos e aí depois não vou querer jogar videogame. Então o senhor está acabando com a minha infância. Meu filho falou isso, eu falei, rapaz, que raciocínio bom é esse? Mas eu falei para ele assim, olha, não tem jeito de eu te explicar isso. Você é muito menino. Daqui uns 10 anos a gente vai voltar nesse assunto. Aí vamos ver o que você fala para mim. Mas por hora, acabou o videogame, vocês vão estudar. Quer dizer, não tinha condições de entender. É uma criança. Mas não esperou 10 anos, nunca mais voltaram no assunto. Eles entenderam. Foi estudar, um é administrador, outro é engenheiro, tudo formado, estão aí trabalhando e tudo, são pastores, graças a Deus e tudo. Então veja, mas naquele momento ele não entendia. Por que ele não entendia? Porque só conseguia enxergar a vida dele de 10 anos. Ele não conseguia ver a vida dele de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 anos. Então quando você vê um cristão que só está pensando no aqui e no agora, é uma criança, não consegue enxergar a eternidade. E às vezes você vai falar para ele, fala que absurdo, você está quer que eu vou para uma conferência, pagar R$200? Irmãos, não é de ver que tanta gente reclamou do preço que eu fiquei até acusado. Mas aí a acusação foi embora, graças a Deus, ontem. Sabe por quê? Eu estava lendo uma reportagem do jogo do Vasco e do Flamengo. Um jogo, sabe quanto que é o ingresso? R$400 foi ontem.
Ontem? Acho que foi ontem. R$400. O cara paga, tinha lá quase 40 mil pessoas lá. Eu não tinha 15 mil pessoas para pagar 200. O outro lá, um jogo de futebol. Vai lá, aquele estádio, senta lá, pega chuva, pega sol, no cimento. Não sei se é cimento lá, se tem cadeira, alguma coisa, mas tá lá. Aqui é som horrível, só para ficar olhando, pagou R$400. Falei, não, tá doido, minha conferência está de graça. A próxima vamos começar nisso aí. Bom, mas, cadê? Vamos para lá. Então, mas a pessoa não entende. Você não está pagando não, você está gastando, você está fazendo um investimento na sua vida. Mas como pôr isso na cabeça da pessoa? Sabe por que não está na cabeça? Porque não entendeu a obra do Calvário. Ainda está vivendo só na morte, um lado da obra. Não entendeu que agora ele tem, Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, então agora tem eternidade. Se eu tenho eternidade, então eu vou viver agora em função dela. Porque Jesus ressuscitou. A eternidade agora faz parte da minha vida, faz parte da sua vida. Ela precisa vir para o meu dia a dia. Quando eu entendo a obra do Calvário, então eu entendo, não tem mais condenação. Jesus já pagou o preço do pecado, não tenho mais consciência de pecado. Eu não vivo a minha vida pensando em pecado, eu vivo a minha vida pensando em santidade. Porque agora Deus mudou a minha natureza. Antes era a natureza de pecado, agora não, é a natureza divina, é a mesma do seu. Por quê? Porque ressuscitou. Porque ressuscitou. Porque ressuscitou, minha vida agora é eterna. Então a obra do Calvário resolveu a minha dívida com Deus e me deu vida eterna. Quando você não entende isso, você vive só aqui, ó. Não tem mais pecado, estou livre, posso fazer o que eu quiser, glória a Deus, é isso, é verdade, é. Mas então, Deus vai me prosperar, verdade é, e tudo. Só que ele não põe a eternidade no dia a dia. Só enxerga no máximo 100 anos, 120 anos. Mas quando você crê e entende a obra do Calvário completamente, Jesus ressuscitou. Depois de 3 dias ele ressuscitou. E agora que ele ressuscitou, eu estou com ele para viver toda uma eternidade. Então agora, hoje, meus filhos não precisam falar para eles estudar, porque sabe que precisa. Então não precisa falar. Você não precisa falar para um adulto que não pode ficar numa televisão, num videogame o dia inteiro. Ele sabe que isso não faz parte da vida dele mais. Já passou o tempo de criança. Ele sabe, o adulto sabe que ele tem que trabalhar, que ele tem responsabilidades. E ele casou. Você já viu quando criança casa? Não importa a idade. Uma criança quando casa, ela quer viver dentro do casamento a vida de solteira. Criança. Não está maduro o suficiente para casar. Porque quando ele pensa em casar, tem que falar, a vida de solteiro acabou, agora eu vou viver uma vida de casado. Completamente é outra coisa. Antes eu tomava minhas decisões sozinho. Não, agora eu tenho alguém com quem eu compartilho, nós vamos tomar decisões juntos. Quem não entendeu isso, esse casamento aqui não funciona. Porque ele está dentro do casamento com a cabeça de menino, de criança, querendo viver como solteiro. Quando você está vivendo só essa parte da vida cristã, só essa parte da obra do Calvário, que é que Jesus morreu, agora você está livre, e não está vivendo a vida ressurreta, você está pensando só no aqui e no agora. E aí o que vai acontecer? Vou te falar sinais de que alguém está vivendo aqui. Porque todo mundo que olha para Jesus sabe que Jesus ressuscitou. Uma coisa é o saber, outra coisa é o abraçar essa vida ressurreta. Quando alguém não abraçou a vida ressurreta, e ele está vivendo aqui, eu vou te falar coisas que acontecem. Ele fica frustrado. Porque Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar um carro. Por quê? Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar algo que jamais o mundo pode te dar. É impossível do mundo dar. Porque é o seguinte, se o mundo pode te dar o que Deus dá, por que Jesus tinha que morrer? Deixa o mundo te dar, uai. O mundo consegue dar carro para as pessoas? Lógico, olha aí o tanto de pessoas que têm carro e não conhecem Jesus. O mundo consegue te dar casa? Sim. Olha um monte de gente que tem casa e não conhece Jesus. O mundo consegue te dar roupas, comida? Sim. Olha o tanto de gente aí que come, bebe e não tem Jesus. O mundo dá. Então veja, Jesus morreu para te dar algo que o mundo não tem condições de te dar. Que é o quê? Vida eterna. Vida com Deus. Isso
Então a pessoa chega e ele está vivendo só aqui. Ele pensa, Jesus morreu, agora minha vida é diferente, agora eu tenho tudo, vou comer do melhor dessa terra e para mim o melhor é uma Ferrari. Amém. Eu até penso que Ferrari deve ser um bom carro mesmo. Mas Jesus morreu por ela? Não. Aí ele quer uma Ferrari, mas não ganha a Ferrari. E aí ele fica frustrado com Deus. É meu filho frustrado comigo porque eu tirei o videogame, porque estava atrapalhando o estudo. Ele ficou frustrado comigo. Então tem crente frustrado com Deus porque está esperando algo que atrapalha a eternidade dele. E Deus fala, não, agora não. Aí ele fica frustrado com Deus porque está vivendo só aqui. Ele só está olhando para aqui, para agora. E aí ele não está vivendo essa vida aqui. Ele está vivendo a vida ali. Aí ele fica frustrado, fica desapontado. Ele fica triste. Fica amargurado com Deus. Como foi o caso do meu filho. Ele ficou uns dias lá sem falar comigo. Eu falei, não adianta. Não tem problema com emburramento, não. Desculpa, a palavra emburramento é assim, ficar frustrado. Pode ficar. Eu estou fazendo o que é certo, um dia você vai entender, um dia você vai me agradecer. Mas a hora não dá, então tá bom, vida que segue. Tem gente assim com Deus e mais, tem gente que até sai do corpo de Cristo. Porque não deu o que ele queria, porque está vivendo só aqui. Alguém falou da obra do Calvário para ele, só da morte de Jesus, mas não falou da ressurreição. E aí ele está querendo viver ali. Morreu, pagou os meus pecados, posso fazer o que quiser, vou ter tudo, vou prosperar, não sei o quê. Mas eternidade não faz parte da vida dele. Mas quando alguém entende aqui, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que acontece com essas pessoas? Deixa eu ler aqui um versículo aqui, eu estou lendo pouco a Bíblia. Deixa eu ler aqui. Lá em 1 Coríntios, que abre a sua Bíblia, em 1 Coríntios, verso 15. Mas vou te falar, eu estou lendo pouco, mas está tudo escrito aqui, o que eu te falei, na Bíblia. Lá em 1 Coríntios, olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso aqui é uma coisa poderosa que Paulo está falando. E aí no verso 30 ele fala, e por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia, morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Olha o que Paulo está falando, escrevendo para os coríntios. Os coríntios estão vivendo sua vida de morte. A parte da morte da obra do Calvário. Eu estava vivendo só aqui. Eles esqueceram que tinha ressurreição. Tinha alguns pregando que não tinha ressurreição. Aí Paulo escreve por aí, peraí, vocês estão malucos? Se não tem ressurreição, então não tem eternidade. E se não tem eternidade, por que é que eu estou vivendo essa vida aqui? Eu sou perseguido. Porque olha o que acontece. Presta muita atenção nisso aqui. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando você crê em Deus, você arruma problema com o mundo. Por que você arruma problema com o mundo quando você crê em Deus? Porque o mundo é inimigo de Deus. Como Deus, quando você crê, te coloca nele, agora é inimigo seu também o mundo. Sabe, eu fico assim estupefato quando eu vejo crente querendo ser amigo do mundo. Mas como que você vai ser amigo do seu inimigo? Ele quer sua morte, ele quer sua destruição. Eu não tenho nada para te oferecer que te ajude aqui na eternidade. E você não entendeu isso ainda? Então Paulo está falando, eu já lutei com feras, porque eu... Então, você sabe, naquela época, eu não sei se você já viu aquele filme, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Se não viu, veja, por favor, veja. Veja como que era a vida de um cristão naquela época. A única coisa que um cristão naquela época podia crer é aqui, ó, eternidade. É Paulo estava usando os exemplos. Falando, eu fui jogado lá na arena com feras. Tive que lutar com feras. Por que isso? Só porque eu creio em Jesus. Se não tem eternidade, para que isso? Para que eu falar que sou crente? Então o que eu vou? Vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar a vida. Se a vida é só aqui, aproveita. Mas a vida não é só aqui. A eternidade entrou quando Jesus ressuscitou. Como vocês podem falar que não tem ressurreição? Essa é a vida para a qual a obra do Calvário nos preparou.
Então Paulo está falando isso para os coríntios. Então se um crente está vivendo só aqui, ele não conheceu a obra do Calvário completamente. Mas se ele está vivendo aqui, ele crê, Jesus ressuscitou, estou em Cristo, eu ressuscitei, e agora eu sou eterno. O pastor, e a morte? Não tem morte para crente. Sabe o que acontece com o crente? Ele muda de endereço. É mais ou menos se você morasse. Pensa num bairro ruim aqui em São Paulo. Não precisa falar nome não, só pensa. Porque senão quem mora nele vai falar, então eu estou no pior. Não, mas pensa numa coisa ruim. Mas todo mundo aqui já ouviu falar do tal do Alphaville. E alguém chegasse e falasse, não, você vai morar agora no Alphaville. É uma mudança. Eu não moro lá não, mas já andei por lá. O negócio lá é bom. Então veja, é isso. É justamente isso que a obra do Calvário faz. Ele te tira daquele lugar ruim e põe outro lugar. Paulo está falando, olha, é o seguinte, você tem eternidade agora. Então você morre. Naturalmente, você mudou de endereço. Você saiu dessa pocilga falada, chamada mundo, e agora você está vivendo no reino de Deus. Então a morte é só uma mudança de endereço. Porque quem crê passou da morte para a vida. Mas muda de endereço? Muda. E eu e você não devíamos se preocupar com essa mudança. Um dia ela vai chegar para você e para mim. Ou nós vamos partir, ou Jesus vai voltar. Um dos dois vai mudar você de endereço. E aí, mas não tem problema, se eu partir, eu estou com Jesus, com Cristo. Paulo falou, estar com Cristo é infinitamente melhor. Então, a experiência da morte não é uma coisa boa. Por quê? Nós não nascemos para isso. Mas não tenha medo, não tema. Por quê? É só uma mudança de endereço. Por que é uma mudança de endereço? Porque Jesus ressuscitou. Agora, eu olho para a eternidade. E aí, o que acontece? Não tem crente que está vivendo só da primeira parte. Jesus morreu, eu estou perdoado, não tem mais condenação, e o mundo agora me espera, e eu agora posso ter tudo que eu não tive nesse mundo. Ok, isso aqui vai gerar frustração. Mas esse aqui, que entendeu o que é a ressurreição, que entendeu que Jesus ressuscitou, que a eternidade agora faz parte da vida dele, ele tem eternidade e tem bênção aqui também. Aqui junta as duas coisas. Ali é só uma parte. Aqui é o todo. Então, por quê? Aqui ele creu na obra toda. E o que você tem é aquilo que você crê. Se você crê, é o que você vai ter. Então Deus tem tudo. Mas eu creio só numa parte, então você vai ter só uma parte. Se você entender a obra do Calvário como um todo, você vai desfrutar dela como um todo. E o que é que tem para mim aqui? O livro de Efésios fala. Vamos voltar aqui. Em Efésios, vamos um pouco mais para frente. Efésios, capítulo 1. Olha o que Paulo fala. Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que é que Paulo está falando? Aqui você tem tudo. Tanto nesse mundo, quanto na eternidade. Aqui, a sua vida é conduzida pela eternidade. Não para o aqui e para o agora. Você está investindo, você está trabalhando, você está desfrutando de coisas hoje que afetam a sua eternidade para melhor. E não você está desfrutando de coisas hoje para atrapalhar a sua eternidade. Quando eu entendo isso e quando eu abraço essa vida, não é só entender. Eu tenho que falar, eu quero isso. Quando eu creio, quando eu abraço essa vida, sua vida muda completamente. Muda seu casamento. Muda a sua vida profissional, muda a sua liderança, muda tudo. Porque é o seguinte, quem está vivendo aqui, deixa eu dar só um exemplo de casamento. Quem está vivendo aqui, qual é a oração dele dentro do casamento? Senhor, muda o estrupício ali. É isso que ele ora. Ele ora assim, essa pessoa ora assim. Deus, meu cônjuge, pelo amor de Deus, faz alguma coisa na vida dele. Eu sou crente. Muda a vida dele. Porque está pensando só no aqui e no agora. Ele quer um desfrute e quer que o outro seja uma pessoa assim que o sirva. Que viva em função de servi-lo ou de servi-la. Essa é a oração de quem está aqui no casamento. Qual é a oração aqui, dentro de um casamento, de quem tem eternidade? Ele sabe, Deus está me preparando para a eternidade para ser como Jesus, porque esse é o propósito eterno. Então Deus
Muda a minha vida para eu dar certo nesse casamento. O Senhor transforma a minha vida. Estou no meu caso. Então, minha esposa, aí eu oro para Senhor, eu sou um cara irritado, em nome de Jesus, usa minha esposa para tirar essa irritação de dentro de mim. Aí ela começa a pisar no meu calo. Ela começa a me pressionar. Eu pedi para tirar a irritação. Aí ela está saindo. Porque a hora que ela pisa no meu calo, eu fico irritado. Aí apareceu a irritação. Agora é hora de eu mandar ela embora, em nome de Jesus. Não, minha mulher, a irritação. Por quê? Eu não estou pensando no aqui no agora. Eu estou olhando para a eternidade. Eu quero ser como Jesus. Jesus não é irritado, mas eu sou. E quem é que Deus deu o poder, a graça de mostrar a minha irritação? Minha esposa. Então ela que é errada? Não, eu. Ela é uma bênção, porque ela está mostrando a minha irritação. Apareceu. E aí eu vou falar, sai irritação do inferno. E aí, fala, vem a paz de Jesus. Vem a doçura, rapaz, mas isso tá. Eu não sei por onde essa paz ou essa bondade passou, mas está demorando de chegar na minha vida. Mas vai chegar, porque eu estou olhando para a eternidade. Muda a sua forma de ver as coisas. Aí alguém faz algo com você, uma traição enorme. Alguém que você só ajudou, aí te trai. Aí quem está vivendo aqui, o que ele fala? Fala, ó Deus, faça justiça. Pesa a mão sobre o fulano. Ele está vivendo aqui, é o aqui e o agora, ele sofreu aqui, ele quer que seja resolvido aqui. Mas quem está vivendo a vida de ressurreição, alguém faz algo e fala, grande oportunidade de eu perdoar essa pessoa. Porque Jesus me perdoou e eu vou perdoar, eu sou como ele, eu carrego o Espírito dele, ele me perdoou, eu também vou perdoar. Ao invés de ficar com ódio, eu vou ter compaixão da pessoa. Mudou. Ele não ora, Deus faz justiça. Eu falo, não faz justiça, Deus. Não faz, porque vai destruir a vida da pessoa. Não pesa a mão, porque vai ser ruim para ele. Tem compaixão, Senhor. Abre os olhos dele para ele não fazer isso com outra pessoa, não fazer comigo, mas nem fazer com outro. Muda a oração, muda a perspectiva, muda a forma de você ver a vida. Quem está vivendo aqui, vamos pensar lá no trabalho. Ele está lá para Senhor, me promove, Senhor, aumenta meu salário, Senhor, tem misericórdia. Esse chefe, tira esse chefe daí, isso aí só pode ser um enviado do inferno. Não tem cabimento, não existe uma pessoa como essa aí não. Pega no meu pé, pressiona, não sei mais o que, nada é suficiente para esse sujeito. Deus remove. Essa é a oração do sujeito aqui. Mas quem crê e abraçou a vida ressurreta, ele chega lá e fala, oh meu Deus do céu, glória a Deus, esse homem vai converter, vou orar por ele. Ele é ruim demais, ele tem que converter, porque ele vai direitinho para o inferno, vai lá para o centro do inferno, mas eu não quero que ele vá, ele tem que ir para o céu. E aí ele ora por aquela pessoa, serve aquela pessoa, testemunha para aquela pessoa. Mudou, por quê? A perspectiva, ele crê. Jesus ressuscitou, eu estou em Cristo, vou viver a eternidade, é para eu me tornar como Jesus. Então ele está orando agora em função da eternidade. Aí quando fala para ele, aqui, o exemplo que eu dei, fulano, tem uma célula aí, nós estamos precisando de um anfitrião, estamos precisando de uma liderança. Que é isso? Que peso, que pressão, não aguento. Aqui, ele fala, meu Deus do céu, obrigado pela oportunidade. Eu vou reinar por toda a eternidade, eu tenho que começar aqui. Eu tenho coisas a passar para as pessoas. Eu quero mostrar para as pessoas o Senhor, eu quero dar testemunho daquilo que o Senhor fez. Dá logo essa liderança, glória a Deus por isso. É diferente. Por quê? Perspectiva, eternidade. Jesus ressuscitou, significa que agora você é eterno. Você vive para a eternidade. Então veja, somente aqui, quando eu creio nisso, que o propósito eterno de Deus é restabelecido na minha vida. Eu nasci para quê? Para casar com Jesus Cristo e viver eternamente. Se eu viver só aqui na morte, a obra do Calvário, eu vou desfrutar do aqui. Mas se eu entendi isso aqui e abraço aqui, esse propósito inicial é completamente restaurado na sua vida. Muda tudo, muda a sua perspectiva, muda as suas atitudes, muda como você vê o mundo, muda os seus posicionamentos, muda tudo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Pergunta para o seu irmão, você está vivendo qual vida? A vida da morte ou a vida da ressurreição? E para terminar, deixa eu te dar um exemplo aqui, para ver se fica claro. Vamos pensar. Você endividou-se, não importa muito por que endividou. Você ganha um salário, sei lá, você ganha aí 5 mil reais por mês.
Mas aí teve um descontrole, teve um problema, bateu o carro, teve um problema de saúde, você teve que pagar não sei mais o que, agora você tem uma dívida de 500 mil. Quem ganha 5 mil tem uma dívida de 500 mil, o que você acha que vai acontecer com o sujeito? Nem matar o sujeito você pode, porque é ele que não paga nada mesmo. Mas ele não vai conseguir, com 5 mil reais já não vai conseguir pagar 500 mil nunca. Nunca. Mas aí aparece um irmão, bem de situação, que 500 mil ele ganha por mês. Ele olha para você, recebeu, né, a promessa, ótimo, é isso aí. Aí ele olha e fala, tem compaixão desse irmão. Sabe uma coisa? Eu vou pagar essa conta. Aí ele paga a sua conta. Sua glória a Deus, obrigado. Você vai ser eternamente grato a essa pessoa porque pagou a conta. Mas você continua ganhando 5 mil. E você continua esticando seu salário para pagar as coisas. Você continua no risco de bater o carro de novo, de acontecer alguma coisa de saúde e de você não ter dinheiro para pagar a conta. Então assim, você não tem dívida mais, mas a sua vida ainda vai continuar difícil. E sim, com muito cuidado para você viver. Mas imagina que essa pessoa, então isso é a vida de morte, pagou a dívida. Mas imagina que essa pessoa paga a dívida e fala assim, olha, é o seguinte, quanto você ganha? 5 mil? Não, 500 mil por mês. Sabe de uma coisa? Eu tenho uma reserva ali. Eu vou depositar na sua conta essa reserva. Não é pouca coisa. 20 milhões. Recebe, irmão, recebe. Aí, então agora, ele não só pagou a conta, ele fez um depósito milionário na sua conta, 20 milhões. Irmãos, para quem é acostumado a viver com 5 mil, você tem 20 milhões, ele nunca mais precisa trabalhar, ele vai viver o resto da vida, porque ele tem dinheiro para comprar o que ele quiser e viver o resto da vida. Por quê? Alguém não só pagou a conta, fez um depósito milionário na conta dele. Sabe, isso foi exatamente o que Jesus fez. Ele pagou sua conta e fez um depósito bilionário na sua conta, chamada eternidade. Você entende isso? Você agora não precisa mais viver só no aqui e no agora. Você tem vida eterna. Quando você entende que vida eterna é bilionário, você começa a desfrutar dela. Aí você desfruta do que Paulo falou. Tudo já foi liberado para você. Quando você crê nisso, porque aí o que acontece? Você não vai abraçar coisa que vai fazer mal para a sua vida, porque você está olhando para a eternidade. Você é a criança que virou adulto e agora tira o videogame, porque isso aqui só atrapalha. Você tem coisas mais importantes. Você tem coisas que dão maior prazer do que aquilo. E aí você vai buscar isso. Então, quando eu entendo que Jesus ressuscitou, quer chamar a equipe de louvor aqui à frente. Quando eu entendo que Jesus ressuscitou, ficou claro. Ele pagou a minha conta e fez um depósito para eu viver o resto da minha vida, sem fim, sem ter nenhum problema. Isso é Jesus ressuscitou. Fala para o seu irmão, Jesus ressuscitou não é ovo de Páscoa, não. Fala para ele, é eternidade. Nada contra você comer ovo de Páscoa, fica à vontade. Se não tem problema de saúde, coma à vontade. Mas não é isso. Mas o diabo fica tentando desfazer, desconsiderar, tirar a importância da ressurreição. Mas isso não pode acontecer com você e muito menos comigo. Se você faz parte dessa igreja aqui, você vai ouvir isso todo dia. Todo dia eu faço isso na live. Você agora é eterno, 7 horas da manhã. Falo, você é eterno. Você é sacerdote. Você tem uma vida para desfrutar. Tira os seus olhos do aqui e do agora. Busca experiências com Deus. Flua o Espírito Santo. Porque nessa vida ressurreta, quando você crê, sabe o que acontece? Deus liberta. O Espírito Santo entra dentro de você. Com Ele, você conquista tudo. Esse é o Espírito eterno que habita dentro de você. Mas ele precisa fluir para que a eternidade se torne uma realidade. Para que ela não seja... Você já viu aquelas pessoas que creem em Deus, pega a Bíblia, põe no Salmo 91 e põe lá na estante? Você chega na casa da pessoa, está até amarelo aquelas 2 páginas ali. Ela nunca lê, mas está lá para proteger ela. A Bíblia é para ler. É para comer aquelas palavras. É para entrar, para mudar o seu entendimento, mudar
a sua forma de ver as coisas. Pois é, a vida ressurreta é isso. Mudou, entrou, transformou. Você agora mudou seus focos, seus alvos, sua forma de agir, sua forma de enxergar as coisas. Muda tudo. Isso chama-se vida ressurreta. Por que ela existe? E Jesus ressuscitou. Ela não está na morte. Ele está sentado à direita de Deus. Todo o poder, toda a autoridade, toda a graça liberado para mim e para você que crê. Se você crê, você desfruta. Se você não crê, você vive aqui na morte. É vida, mas morte. Por quê? Não incluiu a eternidade. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você entendeu o que é ressurreição? Você está entendendo o que nós estamos comemorando hoje? Nós estamos comemorando essa vida. Essa vida. Se você quer desfrutar mais dessa vida, fica de pé onde você está, que nós vamos orar agora. Vamos louvar, vamos proclamar isso que eu acabei de compartilhar aqui agora. Vamos cantar, mas você vai cantar essa música agora com outro entendimento. Você vai verdadeiramente adorar a Deus porque Ele vive. Jesus morreu, é verdade, mas Ele foi ressuscitado. Jesus não está no túmulo. Jesus não está pendurado na cruz. Ele está sentado no trono. Vivo, vivo, vivo. E porque Ele vive, eu e você também vivemos em nome de Jesus. Vamos cantar essa música em nome de Jesus. Mas faça dela sua oração, sua exclamação, sua proclamação. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glória a Deus! Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: não há mais condenação, porque Ele vive. Fala para a pessoa: abraça a vida de ressurreição, porque ela custou caro para Deus dá-la. Então desfrute dela. Saia, dê testemunho, explique para as pessoas por que hoje é dia da ressurreição e feliz dia da ressurreição. Amém? Estamos encerrados em nome de Jesus.